Opa! Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, donos de oficina mecânica, homens abençoados, determinados, destemidos, que têm aí grandes coisas a conquistar nessa terra. Para quem ainda não me conhece, é a primeira vez que está entrando aí no Instagram da Tagma Evolution. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, juntamente com a minha sócia e esposa Roberta. Nossa oficina está situada aqui na cidade de Osasco. É uma história bem bacana essa, porque na verdade esse local qual nós estamos aqui hoje não era o local, eu não gostava desse local. A gente chegou até o ponto de mudar de localização. Não chegou fisicamente a gente levar todas as coisas, mas eu cheguei a ter contrato na mão e tudo mais. Só que Deus assim não quis e a gente permaneceu aqui. Mas Deus queria trabalhar num algo muito interessante na minha vida e na vida da Roberta, que é justamente sobre o que a gente vai falar hoje. Então, a Tagma Car Service, ela está situada, como eu disse, aqui na cidade de Osasco. Nós temos 12 anos. Eu não sou uma pessoa que desde a mocidade, desde a juventude, era envolvida na área da reparação automotiva. Não tenho familiares, né? Os meus pais não são da área da reparação automotiva. Eu vim do esporte. Meu sonho era se tornar jogador de futebol. Isso não aconteceu, mas um amigo, um grande amigo, um irmão, que eu considero que ele era o meu empresário aí, o meu ajudador, ele sim tinha oficina mecânica. Só que quando esse sonho realmente ele se findou, porque para esse tipo de atividade existe um prazo, né? Não que seja a obrigatoriedade, mas existe um prazo, e por conta aí de uma contusão, isso foi impedido que continuasse. O que aconteceu? Ele me trouxe para dentro da área da reparação. Eu comecei a trabalhar para ele, eu comecei ali a lavar peça, levar cliente, fazer alguns serviços dentro da oficina, e aos poucos eu fui aprendendo a profissão. Eu ainda tinha um sonho muito grande, uma vontade, mas eu vi que isso já não era mais, demorou um tempo para que eu me desligasse disso daí. E a partir do momento que eu realmente tomei a consciência que era uma profissão e que Deus tinha algo para trabalhar na minha vida dentro desse segmento, e aí foi onde as coisas, eu comecei a fazer cursos, fazer treinamento, comecei a criar um desejo, mas eu não quero dar sequência nisso, não. Vamos fazer o seguinte, agora esse Instagram que você está assistindo é a Tagma Evolution. A Tagma Evolution surgiu a partir do momento que Deus colocou no meu coração de que eu gostaria de passar, de ensinar, não algo da parte técnica, mas algo totalmente não muito comum na área da reparação automotiva, que a gente acabou descobrindo acerca da gestão, mas para que pudéssemos ensinar acerca disso, foi necessário treinarmos nós mesmos. Em 2010, a gente iniciou aqui a Tagma, e o que aconteceu? A gente, durante muito tempo, quebrou muito a cabeça. E nesses anos que a gente quebrou muito a cabeça, de 4 anos para cá, foi a hora que teve um clique, uma virada de chave, e muitas coisas começaram a acontecer. Muito bacana, eu louvo a Deus por toda a dificuldade que a gente passou, porque a experiência que nós temos hoje, para poder até passar um pouco do conhecimento, esse conhecimento que nunca para. Eu nunca sou um ex-aluno. O fato de eu estar ensinando não significa que eu não precise aprender mais. E a gente continua nesse processo de crescimento evolutivo, nunca para. Eu nunca vou ser um ex-aluno, eu vou ser um aluno eterno, porque nunca deixamos de aprender. Então, aí surgiu esse desejo no coração de estar ensinando. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre gestão, eu comecei a perceber que para você aplicar e praticar, colocar isso no dia a dia da oficina mecânica, seria necessário um ponto muito importante, que é o quê? A mudança de mentalidade. Então, forte da Tagma Evolution, nós temos um produto que é a mentoria em grupo, que chama Mecânica da Mente. Isso sim, eu comecei a entender e comecei a absorver muito conteúdo, muito treinamento sobre mudança de mentalidade, sem deixar de lado justamente o que eu acredito, e eu sei que existe uma força maior, que é o próprio Deus, que conduz. Então, se ele começou a direcionar a gente desse lado. E hoje o trabalho que a gente faz é justamente sobre isso.
mudança de mentalidade para poder aplicar muita coisa no dia a dia da sua oficina para que você mude, para que você transforme os resultados dela, e é muito escasso no nosso meio. Você vê uma quantidade muito grande de oficinas muito bem sucedidas, né? Mas também tem uma enorme quantidade de oficinas que perecem, que penam, que olha, não é fácil, como um dia a Tagman foi assim também. Mas existe uma luz no fim do túnel para você, dono de oficina mecânica. Então, por conta disso, aqui no link desse Instagram da Tagman Evolution, tem ali uma página de inscrição que eu gostaria de convidar você para um aulão que vai acontecer no dia 17 de fevereiro, às 19h30, que vai falar oficina organizada, nunca mais no negativo. Eu falo muito disso, tem tudo a ver com mentalidade e o que a gente vive. Por exemplo, oficina organizada, é organizada em todos os pontos, fisicamente, é organizada ela dentro da sua cabeça, dentro do seu coração. E nunca mais no negativo também. Sim, financeiramente tem muitas oficinas que estão no vermelho, não sabem como sair. E o negativo também que eu falo é o que trabalha dentro da sua mente, é você entrar nessa onda do negativismo, de que tudo está muito difícil. Mas eu quero mostrar caminhos para você, já nesse ano de 2022, não mais viver. A gente está fazendo o quê? Uma sequência de lives aí, para mostrar justamente algumas ferramentas que você já pode estar aplicando até mesmo antes, né, desse aulão, e possivelmente tem uma surpresa lá nesse dia que eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa. É o quê? São ferramentas que a gente, desde a semana passada, a gente já apresentou 4 ferramentas. Né? A primeira ferramenta é a que eu acho uma das mais importantes, que é necessário que todo dono de oficina esteja consciente, tenha consciência. Muito importante. Segunda ferramenta, comunicação. O que é comunicação? É comunicar uma ação. Você se comunica bem com o seu cliente, a mensagem que você quer passar para o seu cliente, ele está entendendo o que é que você está passando? Então, os seus colaboradores, fornecedores, está tendo, né? Às vezes não é, né? O que você fala é como você fala. Então, eu considero isso uma ferramenta muito importante que pode fazer grande diferença, né? A terceira é pessoas, é time, certo? Você quer crescer? Quer ir longe? Quer ir rápido? Você vai sozinho. Você quer ir longe? Vá com pessoas. Você quer ir muito mais longe ainda? Vá com as pessoas certas do seu lado. Deus nos criou como seres para se relacionar. O próprio Deus fez isso. Relaciona-se com nós, conosco. Então, Ele quer ensinar que a gente precisa de pessoas para estar do nosso lado. Então, para você ter um time vencedor dentro da sua oficina, é necessário que você lide, aprenda a se relacionar com pessoas. Ontem a gente teve um bate-papo muito legal com o Virgínio e com o Hélio da Oficina Dois Irmãos, que participa da mentoria em grupo da Mecânica da Mente. Tem muitas outras oficinas participando também. A história dele é bem legal porque foi justamente voltado pela 4ª ferramenta, que é a ferramenta da reprogramação de crença. O que é crença? Se você for analisar, não é só sobre um dogma religioso, está voltado também justamente pelo quê? É um algo que você crê, que foi inserido em você de forma consciente ou inconsciente. Você quer um algo de forma consciente, uma crença? Respeito. Seu pai e sua mãe sempre me ensinou acerca de respeito para você, respeitar os outros. Isso foi inserido em você, entre outras coisas que os pais ensinam. Mas e aquele negócio, como aconteceu comigo, que o meu pai falou, quer fazer bem feito? Faça você mesmo. Criou uma crença em mim que ninguém ia trabalhar na oficina melhor do que eu. Quando eu reprogramei essa 4ª ferramenta das crenças, aí foi onde as coisas começaram a acontecer dentro da Tagman em relação a pessoas que não paravam pessoas dentro da Tagman. E hoje está na hora da gente falar sobre a 5ª ferramenta. Se você é dono de oficina, está com a gente, vou pedir um favor para você, clica aí no aviãozinho, manda para aquele seu amigo que também tem oficina, deixa ele ouvir um pouquinho desse conteúdo diferente, mas que agrega muito no dia a dia da sua oficina. Por que eu trouxe esses temas, essas ferramentas? Porque eu vejo ela muito pouco trabalhada dentro das oficinas mecânicas. Aqui tem o símbolo da mecânica da mente, né? Uma engrenagem aí
dentro da nossa mente, que é o que trabalha. Você usa muito a mente no seu dia a dia para solucionar problema, para achar aquele defeito, bem maneiro que sempre está entrando nas nossas oficinas no dia a dia. Quando eu falo a respeito de mudança de mentalidade, é sempre uma construção. Então, por isso que tem essa imagem aqui dos trabalhadores, né, nessa obra aí, que não para mais. Eu trago muito essa imagem explodida do veículo, que eu falo que a maioria dos donos de oficina acredita que para ter uma oficina de sucesso é necessário somente aprender a mexer na parte técnica, que eu considero aqui como o cofre do motor, o conjunto motriz, motor e câmbio. A oficina ela tem o administrativo, é o banco e o volante. Quem é que está sentado ali? Tem muito dono de oficina reclamando que tem muito cliente ruim, que o mercado está ruim, sabe por quê? Porque quem está sentado aqui comandando a sua oficina não é o dono da oficina, são os clientes que colocam preço no seu serviço, são outras pessoas, ou às vezes até ninguém. Se a gente for analisar essa proporção aqui, eu considero aí 70% donos de oficina está só voltado aqui para a parte técnica, 20% aqui na parte administrativa, 1% para a parte de empreendedorismo. Não sabem onde é que a sua oficina vai chegar, mas é por isso que a gente está aqui para falar. Então vamos fazer o seguinte, vamos já mostrar qual que é a ferramenta de hoje. Essa ferramenta é muito importante. Essa ferramenta é uma ferramenta que vocês vão entender a importância dela, que é justamente. Eu sei que você tem essa ferramenta, você acredita nessa ferramenta, mas talvez você use ela pouco. Vamos ver qual que é e vamos abrir aqui a caixa de ferramenta para mostrar aqui o que é essa quinta ferramenta, certo? Então vamos lá, se eu fechar aqui, coisa linda é ferramenta, né? Caixa de ferramentas, esse negócio é impressionante. Robertinho, tudo certo aí? Tranquilo? Então vou mostrar aqui a quinta ferramenta. É a fé. Fé é o combustível da vitória. Por que eu considero a fé uma ferramenta muito importante? Eu não vou ligar ela somente, apesar que não tem como. A fé ela está ligada a um algo. Se você for analisar todo o ser humano, existem 11 pilares importantes que todo ser humano tem. E o pilar principal de todo ser humano é o pilar espiritual. Eu não quero falar de espiritualidade, mas a gente não vai fugir muito disso. Todos nós sabemos que existe um ser que reina e governa sobre as nossas vidas, né? Às vezes até um ateu, querendo ou não, se ele for se aprofundar acerca disso, ele acaba entendendo que existe algo, nada é criado por acaso ou do acaso. Mas vamos falar um pouco da fé? Por que a fé é importante dentro da oficina mecânica? Dentro aí do dono da oficina mecânica? É porque a fé, segundo ali o livro de Hebreus, né, capítulo 11, o versículo 1, ele fala o quê? Fé, firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Eu sei que todo dono de oficina, quando ele abre a sua oficina, quando ele vem de família, e ele começa a entender isso como algo muito importante, o que acontece? A fé, ela vai fazer com que ele enxergue além, lá na frente, vivendo no dia de hoje. Por isso que a palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, não aconteceu ainda. Vou contar um pouquinho para você acerca da história da Thalma, porque que eu acho muito importante acerca da fé. Lá atrás, eu sabia que Deus tinha algo muito grande comigo na minha vida e na vida da Roberta. E eu lembro muito bem que um dia eu recebi uma promessa de que eu teria um estabelecimento comercial. Já estava na área da reparação automotiva e a gente começou a trabalhar para isso. Só que assim, o que eu imaginava? Eu comecei a exercitar a fé a partir disso, porque eu começava a imaginar, né, uma oficina que coubesse ali 2, 3 carros. Já comecei a comprar ferramenta, comecei a me envolver. A própria palavra de Deus também diz que a fé sem obras, ela é morta. Então assim, não basta só você ter fé, puxar um banquinho aqui, se sentar e esperar as coisas acontecerem. Não, ó, fé e ação
é o que agrada a Deus, e foi justamente o que o Eduardo Albert fez. Eu comecei já a juntar ali, comprar algumas ferramentas, deixar em casa, só que Deus nos surpreendeu muito além do que eu imaginava, mas graças a Deus é porque nós não ficamos parados. Deus deu a oportunidade de a gente entrar na página, mas daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos de como era antes. Então a fé, ela começou a ser trabalhada muito forte dentro da gente, por quê? A gente começou a imaginar como seriam as coisas, sabe? A gente começou a imaginar, de repente, aconteceu. Aconteceu muito melhor do que a gente imaginava. Deus nos colocou um local que não cabia 2, 3 carros. Cabe muito mais do que isso aqui na Tagna. Então já começou por aí a surpresa que Deus preparou para nós. Outras coisas aconteceram, eu imaginava que depois que tudo isso acontecesse, né, ia ser muito tranquilo, muito fácil, não. Como a fé de um algo que a gente almejava, isso já aconteceu, aí a fé começou a ser trabalhada para ir muito mais além. A fé, ela voltada dentro dos negócios, ela é muito importante. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Por quê? Porque quando você é dono de uma oficina mecânica, você se torna um empresário. Quando você se torna um empresário e entende como funciona uma empresa, como é ser um empreendedor, você não vai trabalhar de graça, certo? Você sempre vai visar o quê? Um propósito. Esse propósito, ele está ligado, assim, eu vou falar algumas coisas que passou por mim que eu já ouvi. Você quer ganhar um pouco mais, porque talvez quando você é colaborador você não ganha tão bem assim, ou você almejar mais, desejar, cobiçar de forma saudável, isso não é pecado, não é erro nenhum. Não é erro nenhum. Simplesmente você pode ter. Por que eu tinha essa vontade de ter uma oficina em que ela crescesse e que gerasse aí uma receita bacana? Por quê? Porque eu queria dar uma segurança para a minha família. Eu queria dar um algo maior. Eu tinha sonho, não só de comprar ferramenta, mas eu tinha sonho, né, de ter uma casa bacana, de poder fazer uma viagem, de colocar a minha filha numa escola bacana, de poder pagar uma escola para ela. Tem algo de errado em cima disso? Não. Então, só que aí, nesse meio do caminho aí, é que as coisas vieram a acontecer. Sempre que você trabalha a fé e você almeja, o que acontece? Algumas dificuldades podem aparecer ao longo do caminho. E é justamente nesse ponto que aquilo que você imagina lá na frente para a sua oficina, ela tem que falar mais alto. Muita coisa que às vezes atrapalha a fé é você pensar no passado. Pensar no passado é algo que não alimenta e não fortalece a sua fé para um futuro positivo para a sua oficina. Por quê? Vamos imaginar ali. Eu conheço pessoas que já abriram uma oficina e fecharam. Às vezes a gente recebe aqui currículos de mecânicos que eles tentaram abrir a sua oficina e fechou. Então, quando isso acontece, ou quando muitas coisas não saem conforme o esperado, às vezes você se envolver em dívidas ou coisa do tipo, você não conseguir prosperar da maneira como você gostaria que fosse, o que isso demanda? Demanda uma tristeza. Você começa a imaginar que você nasceu para fracassar. E não funciona isso. Se você alimenta, tem a fé positiva, mas também tem a fé negativa. Se você trabalhar a fé negativa, que é de que você nasceu para ser um fracassado, o que aconteceu? Fracassado, você vai se tornar. É a fé negativa. Se você criar dentro de você que você não é capaz, a sua fé é de que você não é capaz não será. Por isso que eu falo, a fé ela é o combustível da vitória, mas ela tem que ser trabalhada, tem que ser direcionada, tem que ser alimentada. Não existe um método para que você trabalhe, aprenda a fortalecer a vossa fé. A única coisa certa é: existe um Deus que quer abençoar a minha e a sua vida, quer tirar você de uma realidade difícil, colocar num algo lá na frente muito diferente do que estamos vivendo nos dias de hoje. Certo, meus amigos? Se você está gostando disso daí, começa a mandar um aviãozinho. É um conteúdo totalmente diferente do que donos de oficina estão acostumados aí a ouvir, não só nos treinamentos, mas também aí nos grupos de WhatsApp que eu tenho certeza que você participa. São importantíssimos, mas você nunca vai ouvir
esse tipo de comentário lá, porque talvez não dê a devida importância. Teve um período aqui na Tagma, antes eu quero contar um negócio. Uma vez eu vi uma pregação e que a pessoa falou assim: Deus nunca vai mostrar algo para você que Ele não vai te entregar. E ele fez ali uma colocação muito inteligente, que foi o quê? Foi acerca de um pai, né, para o filho. Por exemplo, sei lá, nenhum pai é louco de pegar um filho numa loja de brinquedo e ficar mostrando um monte de coisa para ele simplesmente sair e deixar a criança com vontade. Vocês que são pais sabem muito bem acerca disso, né? Nós gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos. E quantas vezes Deus já não colocou você em situações que você olhar e falar assim: meu Deus, essa oficina é bacana, esse equipamento é legal, isso daqui é muito bom. Agora, por que você acha que às vezes Deus leva você em determinados locais para que você veja isso? É porque Ele quer entregar isso para você, através da fé. Eu vou mostrar aqui, deixa eu já mostrar. Aqui tem uma foto de como era a Tagma logo no início. Era esse piso vermelho aqui. Esse aqui foi praticamente um dos primeiros carros aqui que entrou, que na época, né, os carros premium e os carros importados. Mas eu gostaria que, se você conseguir visualizar, seria o quê? Né? Porta de ferro ali crua, aqui a gente tem uma pilastra pintada assim, de uma maneira bem rústica, e o chão. Quando eu entrava aqui, o que acontecia? Eu sonhava. Um dos sonhos que eu tinha para a minha oficina ela ser organizada, limpa, clara, com grandes equipamentos aqui, equipamentos de ponta. E o que aconteceu? A gente começou a trabalhar a fé muito forte nisso. Eu vou falar uma estratégia que eu utilizei junto com a Roberta. A gente começou a criar mural. O que é? Eu coloquei um modelo de como eu gostaria que fosse o piso da oficina, epóxi. Só que para sair desse chão vermelho aqui, antes de chegar nesse sonho realizado que hoje acontece, a gente passou pelo piso frio, branco, né, até chegar no epóxi. Isso daí foi sensacional. E trabalhando a fé dessa maneira, acreditando que Deus daria condição e fazendo a nossa parte, aquilo que um dia era um sonho se tornou realidade. Se você for ver aqui, né, uma foto minha deitada, então só para você ver. Eu estava até olhando essa foto aqui, né? O carro tudo sujo de pó, era um serviço que a gente fazia para uma funilaria. Nesse dia o carro estava aqui cheio de pó, às vezes a gente ficava olhando aquele carro, né? Dava uma agonia, mas aí Deus, graças a Deus, transformou a realidade. Isso aqui é uma imagem, né? Tem a Tagma Car Service, o Instagram, se você quiser acompanhar lá. Esse Instagram vai mostrar um pouco de como é a Tagma hoje. Lá atrás, assim, a gente criou esse desejo muito grande, trabalhou muito a fé para que isso acontecesse e graças a Deus aconteceu. E o mais interessante de você alimentar a fé e entender tudo isso, né? Tem até uma outra passagem que diz assim: tudo é possível ao que crê. Então a fé está ligada a você crer que isso vai acontecer. Lembra que no começo a gente falou? Firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, mas elas vão acontecer, sem dúvida nenhuma. Ao longo desse processo, até de querer melhorar financeiramente, você começa a entender por que a fé, para quem tem negócio, e eu sei muito bem que isso aí não acontece só comigo, acontece com muita gente muito mais próspera que nós, é o quê? Aquilo que Deus coloca no nosso coração e você faz da forma correta, você almejar, ter fé de que você vai melhorar financeiramente em todos os aspectos, não tem um propósito só para você. É o que a gente costuma falar, e na mentoria, em grupo, a gente fala muito que é o quê? O crescer e contribuir. Não é só você crescer, é você, conforme você crescer, você contribuir. A fé, de uma maneira, quando as coisas começam a acontecer, ela transborda tanto em você que ela acaba respingando em outras pessoas. Por isso que a gente tem esse trabalho para fazer com que donos de oficina saiam dessa realidade difícil que às vezes vivem
para dizer que tem uma luz no fim do túnel, e isso realmente acontece e é real. Só que o que acontece? Muitas pessoas ao longo do caminho vão ser abençoadas também. Então, quando a gente começou a fazer as contratações, e por diversas situações que a gente teve aqui, a gente ajudou muitos colaboradores. A gente fala sobre a fé para eles, para que eles melhorem, busquem melhorias e entendam que eles são parte disso daqui. Então, assim, você poder auxiliar com um salário, né, e ajudar o sustento de outras famílias, você vê que a sua fé, a vontade de crescer, realizar sonhos particulares, acaba respingando em outras pessoas, porque você ter a fé e saber que Deus vai fazer isso, não é único exclusivamente para você. Quando as pessoas fazem treinamentos, que eles tiram ali o conhecimento dele e passa para outras pessoas, o que é isso? É o transbordo. Aquela vontade, a fé de ser um profissional exemplar, com excelência, levou eles a um ponto que não bastava só eles no trabalho, no dia a dia deles. Ficou muito mais em explodir, em tirar isso de dentro dele e ajudar outros donos de oficina também. É por isso que assim, a gente procura trazer esse tipo de conteúdo para quê? Para que você possa entender que não é só a parte técnica, tem uma outra parte que é muito mais ampla. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se estiver gostando, clica aí no coraçãozinho do lado para que outras pessoas possam visualizar que nós estamos ao vivo falando para você, dono de oficina mecânica. Deixa eu só dar uma pausa aqui e falar um outro ponto. Na aula de ontem, no encontro de ontem, junto com o Virgínio, você vê o que é a questão da fé. Né? Eu comecei a inserir nele, no irmão dele, uma fé do que? Para que eles enxergassem que Deus tinha muito mais para eles do que atender somente a uma grande quantidade de agências de carro. Né? Aquilo que Deus tinha mostrado para eles um dia era onde Deus queria levar eles. Então, o que aconteceu? Isso realmente, de fato, aconteceu, mas assim, tinha algo que estava encoberto. E quando a gente falou, vamos mudar essa proporção de 80% loja, 20% cliente direto, vamos inverter, simplesmente a gente começou um dos pontos de trabalho e plano de ação, que foi o que eu falei, fé sem obras, ela é morta. A gente começou, além de alimentar a fé deles, de que isso era possível, começou a fazer o plano de ação, e aí o resultado foi certo. Outros integrantes que participam na mentoria em grupo da Mecânica da Mente, a gente vem trabalhando isso. Tem algum deles que já saíram de uma oficina pequena e hoje estão em um local maior. Atendia mais ou menos por volta de 4, 5 carros, hoje já atende 10. A gente foi alimentando a fé e a esperança e trilhando o caminho e agindo. A fé é isso, fé e ação, fé e movimentação. Por isso que eu entendo que a fé é algo muito importante para o dono de oficina mecânica. Eu teria muitos outros exemplos. Eu modelei uma pessoa, um dono de oficina, não mais do que um dono de oficina, justamente por isso, porque a trajetória dele foi o quê? Ele saiu de atender carros convencionais para carros premium. E quando eu comecei a entender que a real essência dessa pessoa era a fé e a vontade muito grande ligada, ele sabia que Deus tinha isso para ele. Eu comecei a modelar ele e outros. Se você for analisar mais a fundo muitas pessoas que têm sucesso, a fé é uma das estruturas, é uma das ferramentas que eles mais utilizam. Certo, meus amigos? Então aqui eu estou mostrando aqui como é hoje. Tem um negócio aqui muito importante, que foi uma frase que eu ouvi: produtividade é muito bom. As coisas acontecerem e o desenrolar de tudo isso, a produtividade é muito bom, mas tem muitas tentações que nos levam a pecar. Então o que acontece? Quando você vai trabalhando o caminho da fé para que você possa atingir objetivos, resultados melhores dentro da sua oficina, você tem que entender que da mesma maneira que Deus quer agir na sua vida para prosperar, existe uma força maligna que também quer impedir que isso aconteça. E ele vai usar de várias ferramentas. Existem ferramentas para o bem, como existem
ferramentas para o mal. E o que acontece? Ao longo dessa trajetória pode acontecer de algumas coisas que te induzam a chegar a um determinado objetivo mais rápido, mas de forma ilícita. A fé positiva, ela nunca está ligada a coisas erradas. A fé, ela está ligada a princípios e valores do qual nós temos que seguir. Infelizmente, a gente vê possibilidades aí de pessoas que compram, né, peças de maneira ilícita. Você utilizar de algumas coisas dentro da sua oficina de maneira ilícita, isso daí não conduz ao sucesso, não conduz à prosperidade que Deus tem para você. Então a fé, ela está ligada a princípios. Não existe você atingir um determinado objetivo para ser próspero de verdade, ser abençoado de verdade, sem cumprir princípios e valores. Aqui na Tagma, um dos nossos valores que a gente considera muito é o que? É a empatia, né? É a vontade de crescer. Eu converso com o time aqui acerca disso, a empatia. Essa fé para a gente atingir, atender clientes que realmente valorizam o nosso serviço. O que acontece? Você tem que, né, ter essa reciprocidade e entregar algo muito mais além. É você entender que quem está do outro lado ali é um trabalhador como você, que quer fazer o que? Ele também quer prosperar, quer ser abençoado, mas o que ele também espera é a confiança. Você vê que a fé está ligada à confiança. Fé é você confiar em Deus. E o que o cliente também espera de nós é que ele confie em nós e essa confiança seja correspondida com a nossa honestidade. Fé está ligada à honestidade, você ser honesto, fazer o que é certo, não pegar nada do que é seu. Isso é extremamente importante na jornada. Se a gente for analisar, é um método para você trabalhar mais a fé, é justamente isso. Quantas oportunidades não aparecem no nosso dia a dia? Vou dar um exemplo aqui, uma situação, teve um período em que a gente estava passando uma situação muito difícil, né, na parte da questão financeira. A gente, meu Deus, eu preciso de cliente, e apareceu uma oportunidade. Um cliente chegou e falou, eu quero que você troque a embreagem do meu carro. Eu perguntei para ele, por que você quer trocar a embreagem do seu carro? O que está acontecendo? Sabe aquela entrevista que a gente faz com o cliente quando ele chega? Pois é, ele falou assim, porque de vez em quando eu piso na embreagem e o carro, o pedal ele enrosca lá no final. Ele fica lá no final, eu puxar ele de volta com o pé ou com a mão. Eu falei, vamos dar uma volta no carro? Vamos. Coloquei o cliente dentro do carro, dei umas 2, 3 voltas no quarteirão, umas 2 vezes aconteceu. Quando eu pisava na embreagem, enroscava lá no final, eu puxava de volta com o próprio pé, o pedal voltava, o carro tinha uma altura de embreagem bacana, não estava com o pedal lá em cima, não tinha nenhum tipo de barulho, não estava trepidando nada. Quando chegou aqui na tarde, eu falei para ele assim, você vai ver um trabalho de arrumar muito rápido. Aí eu, como assim? Eu falei, vou resolver o problema do seu carro rapidinho aqui, mas sem trocar a embreagem. Aí ele falou, como? Aí eu percebi que o tapete do carro estava muito lá para cima e quando pisava ele enroscava na ponta e travava. Eu puxei o tapete, fez seu carro, está resolvido. Então são essas situações que se às vezes você quer chegar num destino onde você almeja, numa maneira muito mais rápida, vai aparecer essas situações ao longo do caminho para que você... Mas isso daí é um atalho mentiroso. Não existe atalho para o sucesso. Não existe atalho para a fé. Existe sim uma jornada de você trabalhar e construir. Mesmo eu precisando muito mesmo no período, eu preferi agir da maneira mais honesta e correta possível. Você vê que a fé ela está ligada a princípios e princípios precisam ser cumpridos, né? A gente ensina muito para os colaboradores acerca disso também. Por quê? Porque não precisa ficar só comigo, eles precisam entender. Por isso que as outras ferramentas que a gente fala é comunicação. Eu preciso comunicar para eles o porquê que a gente trabalha dessa forma, né? E graças a Deus, Deus tem prosperado. A fé, ela nos leva a um ponto, mais ou menos o seguinte, eu sempre almejei trabalhar, né, cuidar de carros premium, porque aqui na Tagma a gente não mexe com carro, a
gente cuida de carro para o dono do carro. Então, o que acontece? Eu imaginava e começou a alimentar a fé de que esses carros entrariam dentro da Tagno. Por quê? Porque quando eu via na rua, eu ficava encantado com determinados carros e eu comecei, esses carros vão entrar dentro da Tagno, esses carros vão entrar. Eu sei que Deus vai me mostrar caminhos para que eu possa encontrar com esse tipo de cliente que tem esses carros, seja através da internet, seja através do networking. A fé é muito importante no networking. É você entender que determinados ambientes vai te levar para você conhecer pessoas diferentes que têm esse tipo de carro, que possa estar trazendo para a sua oficina. Eu gostaria de falar do networking numa outra oportunidade. Então vamos lá. A fé é o combustível da vitória, meu irmão. Uma coisa que eu gostaria de falar muito. A fé, ela leva você para resolver situações difíceis. Às vezes você vê a fé, olha só que engraçado. Eu vou fazer um comentário aqui, a gente conversou. Eu participo de um grupo, né, de um treinamento de um amigo, que é um grupo espetacular, com pessoas espetaculares. E o que aconteceu? Um deles falou que gostaria de fazer uma contratação, se alguém tivesse alguém para indicar, não precisava ser um técnico, ele estava disposto a ensinar essa pessoa a trabalhar. Mas ele soltou uma frase que foi o seguinte, ele falou, ó, eu sei que é meio que impossível nos dias de hoje a gente encontrar uma pessoa para estar trabalhando no nosso segmento, mas, né, e aí depois eu enviei um áudio, foi o primeiro ponto para a gente transformar e ter um time vencedor com pessoas capacitadas dentro da nossa oficina, é utilizar não a ferramenta que a maioria usa, que é o quê? Né, a desesperança, isso não existe, não vai ter, não vai chegar. Lembra que a gente acabou de falar há minutos atrás? Então o que acontece? Foi o primeiro ponto, é você acreditar. Se tem alguém que tem, então eu vou ter também. E alimentar a fé em cima disso. Ele concordou e a gente fez ali um bate-papo rápido. Então assim, eu acabei transferindo para ele essa fé, essa vontade, esse interesse de acreditar que se alguém tem, eu também posso ter. Então, trabalhar a fé, fazer a minha parte, e isso aconteceu aqui na Tagno. Certo, meus amigos? Eu não quero enfadar ninguém com o conteúdo, a gente está fazendo essa sequência de 10 lives, a gente já chegou na quinta, como diz eu e a Alberto, a gente brinca, né? Fazer um check, essa é a quinta, a gente já expôs a quinta ferramenta para você, dono de oficina, aplicar na sua oficina. Não se esqueça que no dia 17 de fevereiro a gente vai fazer um aulão, Oficina Organizada Nunca Mais um Negativo. Para você participar dela, no link da bio, tem um link na bio do Instagram aqui da Tagno Evolution para você se inscrever. Não fica de fora dessa não, hein? Se você já ouviu e entendeu que essas ferramentas são importantes, lá vai ter muitas outras para que você possa ter o melhor ano da sua vida dentro da sua oficina nesse ano de 2022, certo? Vamos para o descanso? Vamos descansar, que amanhã é quarta-feira, dia de produzir muito, dia de ser abençoado e colocar a fé em prática. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a vida de vocês, sua vida, seus negócios, sua família. E o que Deus quer para você é que você seja muito próspero e será. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus.